Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus. Você vai ouvir aqui, queridos, o barulho, né? A pancada da onda do mar batendo nas pedras. Mas sabe, querido, desse vídeo aqui, qual é o propósito? Eu, eu tenho achado, meus queridos, que a humanidade, ela vem se degradando pouco a pouco. Se degradando no que diz respeito ao amor, ao respeito, se degradando no que diz respeito à, à amizade, ao companheirismo. A humanidade, ela tem vindo se degradando pouco a pouco, onde cada pessoa, não é, parece que não enxerga mais o seu próximo, onde cada pessoa tem trabalhado por si só, por si próprio. Às vezes eu fico analisando, meus queridos, a humanidade, a comunidade religiosa. Se você ver, se você analisar, eu estava conversando com um pastor de igreja, e eu estava citando para ele algumas passagens bíblicas que provam que Jesus Cristo, ele nunca prometeu de voltar fisicamente. Eu mostrei a ele provas de que a verdadeira adoração não está no templo religioso. Eu mostrei a ele provas de que hoje, se existe um batismo, é o batismo da nova consciência, como diz ali 1 Pedro capítulo 3, não é? Especificamente a partir do versículo 21. E sabe, querido, qual foi a resposta do pastor? O pastor me falou que essas passagens bíblicas, elas têm que ser esquecidas, porque o que o povo gosta mesmo é daqueles ensinamentos antigos, onde as pessoas vão nas águas se batizar, aonde as pessoas se reúnem em um templo para adorar a Deus ali junto com a comunidade. E eu olhei para ele e fiquei impressionado. Aí eu perguntei a ele: pastor, por que mesmo a gente mostrando a Bíblia para vocês, a gente mostrando o que está escrito e onde está escrito, vocês não aceitam? Ele falou assim: Alberto, é porque o povo não está acostumado, o povo não está preparado para ouvir isso aí que o irmão está falando. Aí eu fiquei impressionado, querido. Sabe por quê? Porque realmente a comunidade evangélica, ela não está se degradando não, ela já se degradou há muito tempo. Ou seja, hoje em dia então, não adianta você citar a Bíblia para ninguém, principalmente para o religioso, porque ele não vai aceitar. Mesmo que eles vejam o que está escrito, o entendimento deles é outro. Você olha a humanidade no geral, a gente tem que matar 10 leões por dia, né, para sobreviver. Se você olha a comunidade em geral, você vê que hoje em dia só se fala em guerra. Hoje em dia só se fala em ódio. Você olha para as famílias, graças a Deus, pelas famílias que ainda preservam o amor, ainda preservam o respeito, ainda preservam o diálogo. Graças a Deus por essas famílias. Eu tenho orgulho dessas famílias que se respeitam, essas famílias que olham para o outro e conseguem enxergar Deus nas pessoas. Pode ser um mendigo, pode ser um andarilho, pode ser o mais desprezível ser que for, pode ser um ser desprovido de riqueza material, pode ser um ser desprovido de bens materiais. Mas se você consegue olhar para o seu próximo,
e ver Deus através dele, você está no caminho certo. Sabe, querido, tem horas que, eu sempre falo isso, tem horas que eu olho para a Bíblia, eu olho para mim mesmo, eu olho para o cenário lá fora e tem vezes que dá vontade de desanimar. Aí eu me pergunto, será o que a gente está fazendo aqui nas plataformas, nas redes sociais? O que nós estamos fazendo aqui? Aí eu me lembro de uma passagem que Jesus falou, né? Que não se deve pegar pérolas e lançar aos porcos. Jesus estava falando do quê? Quem que ele considerou porco naquele momento? Pérolas, ele estava falando da palavra. Os porcos, ele estava dizendo daqueles que rejeitavam. Não era aqueles que não entendiam, eram os que rejeitavam. Porque a pessoa que não entende, mas recebe, com o tempo ele vai entender, com o tempo ele vai compreender, com o tempo ele vai filtrar e ele vai, não é? Entender a palavra e ele vai, com certeza, aceitar aquilo que está na Bíblia. Sabe, queridos, hoje eu fico analisando as coisas e fico pensando comigo, será que o mundo inteiro, um dia vai entender que o papel que Jesus veio fazer aqui na terra, ele não vem fazer outra vez, ele não vai vir outra vez para morrer numa cruz, para sofrer do jeito que sofreu. Deus, ele desenvolveu o seu papel. Não adianta alguém pensar que Jesus, ele vai voltar para buscar uma igreja, sendo que essa própria igreja, ela se diz pecadora, ela se diz que está buscando a salvação todo dia, ela diz que está lutando pela sua salvação, ela diz que são pecadores e que estão todos os dias pedindo perdão dos pecados. Então, como que Cristo voltaria para buscar uma igreja que não acredita que aquele sacrifício na cruz, a princípio foi para os judeus, mas quem nascesse depois da cruz já nasceria abençoado, já nasceria limpo, já nasceria uma fonte renovada, já nasceria com um novo corpo, porque o arrebatamento espiritual de que a Bíblia fala já aconteceu no ano 70, ali quando o exército romano invadiu Jerusalém, era para cumprir a manifestação do Filho do Homem. Sabe, meu querido, as redes sociais, principalmente o YouTube, está cheio de teólogos, está cheio de exegetas, está cheio de intérpretes bíblicos. Eu cresci ouvindo Billy Graham. Billy Graham era um futurista, mas já partiu. Eu cresci ouvindo pregadores como Napoleão Falcão. Eu cresci ouvindo pregadores como Moody, como Carlos Finney, as suas histórias, John Wesley. Eu gostava dessas histórias. Mas hoje eu vejo que eles pregavam uma pregação futurista que não leva a nada, ou não leva ninguém a nada. Hoje, graças ao meu eterno Criador, através do Evangelho eterno, através da palavra, eu entendo que tudo que Jesus fez, a princípio para os judeus e depois para o mundo inteiro. Alguém pergunta assim, por que, Alberto, que você fala que Jesus não morreu por nós? Eu falo, Jesus, ele morreu pelos judeus,
mas só que a morte de Jesus beneficiou o mundo inteiro. Mas a princípio ele não morreu por mim, ele morreu para me beneficiar, mas ele disse que ele foi enviado por causa dos judeus. Mas é como a princesa Isabel. A princesa Isabel, quando ela redigiu a Lei Áurea, foi para os negros que havia naquela época, aqueles que eram, não é, tratados daquela forma que você sabe qual é. Mas a partir do momento que a Lei Áurea ela foi redigida, quem nascesse depois que a Lei Áurea fosse redigida já nasceria beneficiado com a lei que ela redigiu. Assim foi a cruz. Quem nasceu depois da cruz já nasceu beneficiado. O problema é que foi inventada a religião e estragou tudo outra vez. Agora eles tentam consertar o que eles estragaram, prometendo ao povo de que Jesus vai voltar para reestruturar aquilo que a religião estragou. Mas não. A princesa Isabel, se hoje os negros fossem escravizados de novo, a princesa Isabel não voltaria para redigir uma outra lei. A princesa Isabel morreu. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Jesus não vai vir aqui para reestruturar ou refazer uma coisa que ele já fez na cruz. A religião estragou todo o plano divino de salvação. A religião estragou toda a Bíblia. A religião estragou todo o processo que o ser humano tinha que passar para que ele pudesse enxergar a cruz como redenção. Mas a religião, ela usa a cruz como terror, ela usa a cruz como medo, ela usa a cruz como pavor. E isso é muito, muito, muito perigoso, porque as pessoas passaram a acreditar que eles continuam sendo pecadores, que eles continuam fazendo coisas erradas e que essas coisas erradas vão levar eles para o inferno. Mas não é aí que a Bíblia diz. Primeiro que o inferno físico, ele não existe. Foi inventado pela religião. A condenação eterna que a religião prega é mentira. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, o versículo 7, que quando o ser humano morre, o corpo dele vai para a terra. O Espírito de Deus, daquele que tem o Espírito de Deus dentro dele, volta para a eternidade. É isso que a Bíblia diz. Então a humanidade, ela está se degradando a cada dia mais. A comunidade evangélica nem se fala. A comunidade evangélica, elas carregam a Bíblia, abrem a Bíblia nos seus cultos, ali em cima dos seus púlpitos, nas igrejas, nos templos, mas aquilo ali para eles não significa nada. Infelizmente, queridos, eu não sei porquê e nem para que os religiosos ainda estão carregando a Bíblia. É sem propósito. Então a humanidade, ela tem se desgastado, ela tem sido uma humanidade, ela está se desintegrando a cada dia mais. Mas sabe de uma coisa, meu querido? O importante de tudo isso é você continuar crendo na palavra, mesmo que alguns não acreditem, mesmo que alguns tenham ela como uma coisa que não faz sentido, mas para eu e você, ela faz muito sentido sim. Vamos continuar buscando, vamos continuar pedindo ao nosso Criador, acreditando. Quem sabe um dia eu não estarei mais aqui, talvez você também não estará mais aqui, mas quem sabe um dia uma boa parte da população, da humanidade, acredite na palavra como ela é, não é?
deixam de ser futuristas e acreditem na palavra do jeito que ela é. Deus abençoe você, tenha um bom dia. Eu agradeço ao meu Criador por estar aqui nesta manhã, não é? Eu cheguei em casa e assim que cheguei em casa de manhã e vim a esse lugar para gravar mais um vídeo para um enlevo espiritual, para o seu conhecimento, para o meu conhecimento, para o nosso conhecimento. Deus abençoe você, estamos juntos, meus queridos, vamos continuar nessa luta, nessa jornada. Aqui é a Boca da Barra, ó, a Boca da Barra aqui na minha cidade, tá vendo? Coisa linda, o mar, aqui é o marzão de Deus, ó, que coisa linda, tá? Aqui está o nosso mar, coisa linda. Os pescadores estão lá fora pescando, ó, seus barquinhos. Aqui tem barco de camarão, barco de pesca. Todos vêm ganhar o seu pão de cada dia, tá? Ali dá para ver um pedaço da minha cidade, ó. Por cima daquelas árvores ali, um pedaço da minha cidade, tá bom? Aqui é a nossa Boca da Barra. Deus abençoe, estamos juntos. Vamos continuar crendo naquele que é, aquele que vive, que reina para todo sempre. Amém? Deus abençoe.